a inconveniências e desvantagem da velhice. Parte 09, dia 28 de janeiro de 2026. É como um viajante com um cavalo cansado. Ele o esporeia e o chicoteia, mas o cavalo não consegue ir. Assim, aqui há uma hora, medita e voa para o alto, mas o peso morto de um corpo doente a impede, de modo que tanto a sua carne ele sofre, como a sua alma dentro dele lamenta. Jó 14:22. Mas, ainda assim, esse fardo não deve ser atribuído à velhice, como se eles, e somente eles, fossem alvo de enfermidades e dores. Pois, se observarmos, encontraremos doenças mais comuns, sim, e mais perigosas entre os jovens do que entre os idosos. Na história sagrada, você encontrará mais jovens trazidos ao nosso Salvador para curá-lo do que idosos. Havia a filha de Jairo, havia o filho do nobre, havia a filha do Ciro, da Sírio-Fenícia, e, em seguida, o servo do centurião, entre muitos outros. Em doenças contagiosas, é evidente que os jovens são infectados mais cedo, e todos os registros nos informarão que um número muito maior de bebês e jovens são levados anualmente para seus lares permanentes do que de idosos. E então, em termos de baixas, há muito mais pessoas jovens e de meia idade que são mortas e feitas prisioneiras do que idosas. Nem todos os idosos são tão sobrecarregados com essas dores e enfermidades. Muitos deles têm uma saúde muito conveniente para o fim de suas vidas. Assim, Tule traz Catã aos 84 anos de idade, declarando que, apesar desses anos, ele estava bem o suficiente para comparecer ao Senado, defender seus clientes e entreter seus amigos. E o rei Massinissa, que aos 90 anos não se deixava persuadir a cavalgar em suas jornadas, ou a ter a cabeça coberta pela geada mais forte, ou pela tempestade mais violenta. E um velho não se importou em caminhar 30 quilômetros para jantar com um parente, quando tinha mais de 100 anos. Essas doenças nem sempre são frutos da velhice, mas sim de uma juventude descuidada e intemperante. Isso acumula tais grosserias, excessos e humores nocivos que nos espreitam até a velhice e então nos apoderam. E então encontramos defeitos no câncer em nosso estômago, mas esquecemos os alimentos ricos que o causaram, de modo que esses inconvenientes não atingem todas as pessoas idosas, nem somente elas, nem somente por conta de sua velhice. Os melhores apoios, no entanto, para os idosos sobre suas enfermidades, são um estudo profundo sobre a sabedoria, o poder, a bondade e as promessas de Deus. Sua sabedoria, pela qual ele sabe qual condição é melhor para nós, seu poder, pelo qual ele tem todas as doenças sob seu comando, como o centurião tinha seus servos. Sua bondade, pela qual ele se compadece de nós, mais do que o pai mais terno tem com seu filho fraco, que também conhece nossa estrutura e se lembra de que somos apenas pó. Salmos 103, 13, 14. Suas promessas, que ele não afligirá sem necessidade. Lamentações 3, 33. Que ele corrigirá em medida. Jeremias 30, 11. Que ele não nos deixará. Salmo 23, 4. Que tudo contribuirá para o melhor. Romanos 8, 28. Que ele cessará quando seus bons fins forem cumpridos. Lamentações 3, 22. E então
devemos refletir sobre o grande benefício e uso delas, pois, por meio de nossas perturbações, o Senhor se agrada de nos mostrar mais eficazmente a fragilidade de nossa condição, a maldade do pecado, a vaidade do mundo e muitas outras lições que normalmente não são aprendidas de outra forma. É claro que estes são avisos justos para que providenciemos um lar melhor para a alma que perdurará. Nesta doença, disse o velho Olevian, aprendi a conhecer corretamente o que é pecado e o que é a majestade de Deus. Não, disse o erudito Rivet, perto da morte. Aprendi mais sobre a divindade nestes 10 dias de minha enfermidade do que em 50 anos antes. Ela me enviou de volta para Deus, e agora quem não se contentaria com uma disciplina tão útil? Para concluir, experimente quem quiser. Não há condição de vida sem alguma inconveniência. O casamento é desejado. Mas quantos problemas ele traz? Filhos são desejados. Mas quantas tristezas os acompanham? Pessoas ricas são consideradas felizes. Mas quantos espinhos se encontram ali? Amém? Tem condição, tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo. Amém e amém.